Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Guilherme. No vídeo de hoje nós vamos resolver alguns exercícios relacionados à porcentagem. A porcentagem, ela é a última coisinha que nós vimos aí no nosso módulo 6, certo? Portanto, nós vamos fixar melhor esse conteúdo através dos nossos videozinhos aqui, tudo bem? Então, primeiramente, nós precisamos saber sobre como calcular uma porcentagem. O cálculo da porcentagem nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos multiplicar a porcentagem pelo número que foi dado para nós e depois vamos pegar o resultado e dividir por 100, certo? Então é somente isso. Multiplicamos a porcentagem pelo número dado e dividimos o resultado por 100. Algumas porcentagens elas são diferenciadas, né? E com elas podemos calcular a porcentagem de uma maneira muito mais simples. Quando eu digo muito mais simples, é sem precisar fazer esse processo que está descrito de vermelho em cima, pessoal, tá? Então, quais são elas? Olha só. Primeiro, se eu quero calcular 10% de um valor, calcular 10% de um valor é o mesmo que dividir esse valor por 10. Por quê, professor? Porque 10 é a 10ª parte de 100. Tudo bem? Outra coisa, se eu quero calcular 20% de um valor, para calcular 20% de um valor, basta dividir esse valor por 5, porque 20 é a 5ª parte de 100, certo? 25% do valor. Calcular 25% do valor é o mesmo que dividir esse valor por 4, porque 25 é a 4ª parte de 100. E 50%, basta dividir esse número por 2, porque 2 é a metade de 100. Professor, não entendi? Não. Como que é isso? De novo, olha só, 10%. Pensa como se fosse uma moeda de 10 centavos. E eu quero formar R$1. Então, quantas moedas de 10 centavos eu preciso para formar R$1? Muito bem, eu preciso de 10 moedas de 10 centavos. Sendo assim, para calcular 10%, divido por 10. Tá? Então, divide R$1 em moedas de 10 centavos, divide então por 10. Se eu tivesse uma moeda de 20 centavos, quantas moedas de 20 centavos eu precisaria para formar R$100? Então pensa comigo. Quantas notas de R$2 eu preciso para formar R$10? Para formar R$10, eu preciso de 5 notas de 2. Da mesma forma, preciso de 5 notas de R$20 para formar R$100. 25%. Quantas moedas de 25 centavos eu preciso para formar R$1? Para formar R$1, eu preciso de 4 moedas de 25. E de 50 centavos para formar R$1, eu preciso de 2 moedas, certo? Então assim nós também utilizamos na porcentagem, tá bem? Agora nós vamos ver alguns exemplos pelo Brasil afora aí, tá? Relacionados à porcentagem. Olha só, o primeiro exemplo vem daqui da UFG. Pergunta o seguinte: quanto é 30% de 20 menos 20% de 30? Para quem acompanhou as nossas aulas durante a semana anterior, a semana que começou ali no dia 16 e foi até o dia 22, percebeu que nós calculamos essa questão, nós fizemos essa questão durante uma aula online. Então, 30% de 20 e 20% de 30, nós fazemos a seguinte forma. Para calcular 30% de 20, vou multiplicar 30 vezes 20 e dividir por 100, que é essa parte vermelha nossa aí. Então, 30 vezes 20, 600. 600 dividido por 100 é 6. Portanto, 30% de 20 é 6. Agora, 20% de 30. 20% de 30 é 20 vezes 30 dividido por 100. 20 vezes 30 também é 600. Dividido por 100,
6. Acabou? Não, porque a nossa pergunta dizia quanto é 30% de 20 menos 20% de 30. Então, como os dois resultados são iguais, 6 menos 6, 0. Certo? Olha, tanto que foi simples essa questão, né? A próxima questão. Quanto é 15% de 200? 15% de 200. Então, para calcular 15% de 200, nós utilizamos aquela regrinha. Multiplicamos 15 vezes 200 e dividimos o resultado por 100. Então, fazendo 15 vezes 200, ou 200 vezes 15, que é a mesma coisa, encontramos 3.000. E 3.000 dividido por 100 é 30. Portanto, 15% de 200 é 30. Um próximo exemplo. Em uma sala de aula, há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Então, quantas meninas nós temos nessa sala? Então, para a gente fazer a continha, utilizamos o mesmo princípio. Multiplicamos o número pela porcentagem e dividimos o resultado por 100. Portanto, 40% de 30 é 40 vezes 30, que é 1.200, dividido por 100, 12. Portanto, há 12 meninas. Professor, e se tivesse perguntado quantos meninos são? Se tivesse perguntado quantos meninos são, bastava resolver 30 menos 12 e encontraríamos 18. Próxima questão. Júlia acertou 75% das questões de matemática do teste e Mariana acertou 4/5. Quem acertou mais questões? A Júlia, a Mariana ou as duas acertaram o mesmo número de questões? Então, para resolver isso daí, perceba que eu tenho uma porcentagem e eu tenho uma fração. Ah, então já sei, professor, vou calcular a porcentagem da fração. Não. Eu quero descobrir quem fez mais questões, quem acertou mais questões. Para isso, precisamos encontrar uma fração equivalente a 4/5 e que possua o denominador 100. Por quê, professor? Porque o denominador 100 indica que o número pode ser escrito como porcento, ou seja, porcentagem. Dessa forma, para o denominador virar 100, ou seja, para o 5 virar 100, nós multiplicamos a fração por 20. Então, multiplicamos em cima e embaixo. 4 vezes 20 é 80 e 5 vezes 20 é 100. 80 sobre 100 é o mesmo que 80%. Portanto, a Mariana acertou 80% e a Júlia acertou 75%. Então, quem acertou mais questões foi a Mariana. Tudo bem? E a última questão aqui nossa será essa. Numa promoção de uma loja de eletrodomésticos, um aparelho de som que custava R$400 teve um desconto de 12%. Quanto o cliente que decidir comprar o equipamento pagará? Então, do mesmo jeito, multiplicamos a porcentagem pelo número e depois a gente divide por 100. Então, para descobrir o desconto concedido, devemos calcular quanto é 12% de R$400, realizando a seguinte operação. 400 vezes 12, ou 12 vezes 400, dividido por 100. 400 vezes 12 é 4.800, dividido por 100, 48. Então, subtraindo o desconto calculado do total do valor gasto no aparelho de som, 400 menos 48, 352, portanto a nossa letra D, certo? Então, pessoal, perceba que essas questões, elas são super simples sobre como calcular a porcentagem. Espero que vocês não errem mais, né, sobre isso daí. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.